Fala galera, tudo certo com vocês? Comigo aqui tá excelente. Hoje eu vim trazer algo diferente, na verdade é a segunda vez que eu tô fazendo isso, que eu vou reagir a um vídeo do nosso querido amigo André Gabriel. Ele também é um vestibulando, assim como eu, que também criou um canal assim como eu para falar sobre as suas vivências, fazer também, eu acredito que a proposta dele é muito mais falar as coisas que ele pensa. E é um canal muito bom, recomendo para vocês. Ele tem vídeos e reflexões muito boas. O link do canal dele, desse vídeo em específico que a gente vai ver dele, tá aqui na descrição. Então, eu recomendo muito. E sim, eu moro no meio do mato, né? Eu abri a cortina aqui para vocês pegarem um pouquinho de sol. E, e para quem tava falando no vídeo do bolo, é meio que aqui é meio que um sítio, né? Eu moro bem no interior, é numa cidade extremamente rural de Santa Catarina, no interior, no sul de Santa Catarina, ou seja, e hoje tá muito frio, tô até com o segundo casaco aqui, né? Tá até aparecendo aqui, porque hoje tá muito frio, mas sem mais enrolação, a gente vai pro nosso vídeo. Só deixa eu colocar o fone de ouvido aqui para não correr o perigo de você estar ouvindo duplicado. Deixa eu conectar o Bluetooth aqui rapidinho. Tá tudo certo. Vamos sem mais enrolação para assistir esse vídeo do nosso querido amigo. Vou dar um like aqui e segue o canal dele. Ó, essa aqui é a outra, ó. Essa é a outra. Tá blogueiro? Tô blogueiro. Me esculacha a vida toda porque eu fico gravando videozinho. Não, mas é porque agora eu não posto no Instagram, eu não tenho Instagram. É, tem uma diferença bem grande de ser um blogueiro de Instagram sem um youtuber, né? Eu não me considero nem um pouco youtuber, só sou um cara que quero gravar alguns conteúdos e ajudar o máximo de gente possível e também me ajudar um pouco na hora das explicações. Faz favor. Hum, hum. Faz favor, não tem Instagram. Muito bem. Liguei a câmera pra falar um pouco. Hoje eu vou falar um pouco mais livre, um pouco mais solto. Porque eu tenho percebido que a minha rotina tá muito pesada, as coisas que eu tenho feito é tudo muito sério, sabe? Então, estudar para medicina é muito sério, eu tenho que levar as coisas muito a sério. E eu percebi que eu esqueço um pouco de aproveitar os momentos bons que eu tenho na minha vida, aproveitar um pouco dos momentos que eu tenho com os meus amigos, com a minha família. E é essencial saber aproveitar desses momentos para conseguir desfrutar de, do verdadeiro aprendizado, né? É, realmente, às vezes, com essa rotina louca, né, que é a medicina, que é as coisas, a gente acaba pecando na nossa vida pessoal. Eu já perdi muitas oportunidades, assim, vou estudar em vez de fazer tal coisa. Claro que tu tem que ter o equilíbrio nisso, né, mas muitas vezes eu não estudei tão bem no dia que era para eu ter saído, e eu perdi umas oportunidades com meus amigos, com outras coisas, e dar essa válvula de escape, ela é muito boa. Só que também a gente tem que moderar, né? Não é um dia de uma válvula de escape. Às vezes é tipo uma meia hora, uns 40 minutos de uma série ou uma conversa que eu tô tendo com alguém no WhatsApp. Às vezes pode ser muito mais frutífero e pode te fazer render mais nos estudos desses certos momentos. O verdadeiro aprendizado. Até porque, não sei se você sabe, mas algum dias, o ritmo natural das coisas é que algum dia você case. E casando, você não vai poder se enfurnar dentro de um quarto, não vai poder ficar isolado e se inibir de todas as suas obrigações que você deve ter. Então, esposa, filhos, no caso da feminilidade, marido, filhos. Então, é interessante eu ter essa percepção de, ao mesmo tempo que eu sei que eu estou muito cansado e que eu prefiro realmente ficar isolado no meu quarto, não falar com as pessoas, parecendo que eu estou em cativeiro. Só um comentário, essa questão de a gente não ter tanta obrigação nas coisas do dia a dia hoje, ela é um dom, assim, que foi nos dado nesse período da nossa vida para justamente construir, né? Eu só consigo estudar hoje porque eu não tenho filhos, eu não tenho muitas obrigações dentro de casa, claro que eu tenho uma parcela delas, mas justamente essa questão de ainda não ser casado, ainda não ter filhos, e também não ter a responsabilidade como médico de salvar vidas, elas traz esses benefícios todos de a gente poder sentar e aproveitar um pouco mais a própria companhia, né?
e é a poder aproveitar em ter realmente só uma obrigação para fazer, que é os estudos. Porque depois disso, vai ser uma vida inteira de obrigação. Eu acredito que a partir do momento que você casa, e quando se casar, na minha visão, é o para sempre, né? Então, claro que depende dos casos, mas essa obrigação com o próximo. Hoje a gente só tem uma obrigação praticamente assim, é, consigo mesmo. Claro que tu tem uma obrigação com as outras pessoas da sua casa, provavelmente, mas ela é muito ínfima comparado às responsabilidades futuras. É importante entender que isso vai dar muito mais frutos. Ver as pessoas, conviver com a minha família, conviver, tomar um café da manhã de vez em quando com eles. De vez em quando, cara, porque pra quem não sabe, a minha rotina ela é muito lotada. Então, 7 horas da manhã eu já começo a primeira bateria de estudos e vai até meio-dia. Mentira, não vai até meio-dia não. Eu paro ali umas 10h30, 10h40, descanso 10 minutos, volto a arrochar, paro só no almoço, depois de academia. E acaba que eu não aproveito dos momentos com a minha família, não aproveito eles. E já já, o ritmo natural das coisas é que eu saio de casa. Isso é muito pesado. Às vezes a gente não dá muito valor para as coisas, porque né, nessa questão dos vestibulandos, a maioria das pessoas provavelmente vai se mudar de casa depois que passar para medicina. Ou seja, a gente está estudando tanto, se isolando tanto na nossa família para depois não ter mais ela, sabe? Ver daqui. Às vezes, eu no meu caso, que eu moro longe da capital, onde tem as federais, só ver depois, assim, de mês em mês, vai ser bem difícil ficar vendo assim toda semana. Então a gente tem que realmente aproveitar e tem que maneirar nesse sentido, né? Então, é muito bom você passar a ter essa percepção também. A percepção de que, querendo ou não, os familiares, os seus amigos, são essenciais para que você tenha realmente uma boa saúde mental, uma boa saúde na sua preparação para a medicina, sua preparação para algum concurso, sua preparação para a vida. É necessário saber balancear. Mas no momento, eu estou entrando em clima de reta final. Vou fazer um vestibular daqui a 2 meses. E eu lembro de ter escutado em uma das mentorias que eu assisti do meu professor e do Pietro Manarino, ótimo médico, deu uma mentoria excelente para a plataforma, Nossa. sobre desequilíbrios, Ah, que a preparação e da Masterclass do Pietro Manarino, uma das melhores mentorias, a melhor mentoria assim que eu já tive, que foi com o Pedro Assad, com ele. E eu até suspeitei quando o título veio sobre desequilíbrio justamente dessa mentoria que me pegou assim desprevenida. Essa mentoria foi muito boa. Eu assisti ao vivo e reassisti umas 3 vezes durante a minha preparação. Mas vamos ver o que ele tem a falar. a vida é feita de desequilíbrios e que vão existir momentos em que eu vou precisar me desequilibrar para alcançar aquilo que eu quero. E esse é um desses momentos. Faltam 2 meses para o primeiro vestibular que eu vou prestar e 4 meses para o Enem, nesse exato momento. E eu vou entrar em modo de sobrevivência. Ainda não entrei. Tive algumas crises existenciais. Eu falo crise, gente, por favor, não generalize. Não é aquela crise, ai meu Deus, não. É crise normal, pensar sobre a vida, pensar sobre o que vai acontecer, o que deixa de acontecer. Eu reflito muito sobre as coisas. Eu acho que já deu para perceber com os vídeos passados que eu postei. E nesse exato momento eu vou entrar em um momento da minha vida que eu vou me desequilibrar. Eu vou precisar me desequilibrar porque eu quero mais. Eu quero tirar mais de mim. Eu quero tirar mais da minha capacidade. E isso é o que vai me levar a ser aprovado esse ano. Se Deus permitir, se Deus quiser, se estiver escrito. Então, estou falando aqui um pouco sobre as minhas noções sobre a reta final, sobre as minhas noções sobre as coisas que têm acontecido na minha vida hoje. Né? Aumentar a bateria, aumentar a quantidade de horas estudadas, aumentar a quantidade de horas por bateria, aumentar a quantidade de exercícios feitos no dia e levar o estudo com muito mais seriedade do que eu jamais levei. Eu falei que eu estava levando muito a sério, só que eu vou ter que levar com mais seriedade agora, porque tudo é imprevisível, as coisas podem não acontecer, e eu não quero estar disposto a olhar para trás no fim do ano, se eu não tiver passado, ou se eu tiver passado, e pensar que eu não dei o meu melhor, sabe? Pensar que eu não dei minha vida nisso, pensar que eu não realmente exerci o meu papel de estudante na sua maior. Isso aí é muito pesado nesse quesito de olhar para trás. Eu já venho de duas reprovações do vestibular, né? Por N motivos, né? Motivos de questão de carga horária, que eu não tinha tanta carga horária para estudar, que conciliava com o trabalho. E é uma sensação muito difícil olhar para trás e ver eu não consegui fazer tudo que eu quis, sabe? Eu não dei o melhor de mim. E esse ano eu tô tentando também abordar nessa questão que ele falou sobre pegar a chama e fazer isso. Até as últimas 2 semanas eu não venho tanto rendendo quanto eu gostaria.
tanto nos estudos quanto nas outras coisas da minha vida, eu me sinto muito cansado, muito exausto, mas eu sei que isso é um hiato para eu pegar, e eu sei que quando eu pegar e eu tô tentando abordar isso, tentando aplicar isso, tô há mais ou menos um mês estudando bastante, estudando muito mais que eu já estudei, só que eu sinto que eu não tô dando o meu melhor de mim. Isso é um desabafo, mas não é um desabafo que nem é um desabafo porque eu tô cansado, mas isso é um atestado que eu preciso mudar alguma coisa na minha rotina. Eu vou comprar um multivitamínicos, que eu acho que é falta de vitamina no meu caso, mas eu tenho que pegar mais pesado com os estudos e tentar focar muito mais em questões de matérias que eu ainda não estudei, que eu não tenho aptidão, e fazer muita questão, porque a falta de prática é uma coisa que me pegou ano retrasado, né, no meu primeiro vestibular e também na segunda vez ano passado, que é não resolver um bloco massivo de estudos. E também tem um estudo um pouco mais sério, um pouco mais organizado, que é o que eu tô pecando hoje, né? Então tu tem que analisar o que tu tá pecando hoje e alterar isso, né? Alterar essas distrações que também andam me, me assombrando, né? Essas distrações, às vezes, tu tá no meio da aula e quer pesquisar alguma coisa sobre a Copa do Mundo ou sobre qualquer coisa, qualquer pensamento que venha à mente. Eu sofro muito disso, de querer pesquisar um monte de coisa. Por isso eu sei bastante coisa aleatória, mas isso não pode acontecer no momento dos estudos. E eu sinto que isso passa por várias fases. Eu tenho várias fases que eu tenho um pico dessa questão de pesquisa, de distração, e aí eu entro numa fase de foco. Eu vou tentar entrar nessa fase de foco nos próximos meses, que a gente ainda não está na reta final, mas a gente já passou da metade. A gente está naquele ato de pré-reta final. Então, eu preciso dar um gás nesses 4 meses. Eu sinto que eu tenho capacidade de passar, mas hoje, se eu fizesse a prova, eu não passaria porque eu não estava merecendo passar, porque eu não estou esforçando com a minha vida. Então, nesses próximos 4 meses, eu vou fazer uma promessa para você, para o meu público, e para mim mesmo, principalmente para mim mesmo, quando eu faço esses vídeos, eu quero muito mais conversar comigo do que com vocês, mas claro, quero conversar com vocês, mas eu acabo conversando muito mais comigo, porque quando a gente quando a gente fala o que a gente está pensando, por exemplo, na oração, quando você fala com Deus na oração, Deus ele vai te mostrando os caminhos neurais enquanto você vai falando e vai fazendo você pensar no próprio caminho. Ele não vai sussurrar no teu ouvido, ele vai fazer você pensar o caminho certo. E por isso que eu gravo esses vídeos, por isso que eu faço as coisas, porque eu sei quando eu falo, quando eu explico uma matéria, eu internalizo ela muito mais e crio novos campos de visão. Mas vamos pro vídeo, senão eu nunca vou terminar esse vídeo, vai ficar com 1 hora e meia o meu react. Eficiência na sua maior. Perdi a palavra agora, mas enfim. Não ser tão eficiente quanto eu quero ser agora. Chegar no final do ano, olhar para trás e pensar que eu poderia ter feito mais. Eu não quero que isso aconteça. E para isso, eu vou ter que me desequilibrar. Isso é um chamado, lógico, também aos estudantes que estão me assistindo, a grande maioria são estudantes. Se você sente necessidade do desequilíbrio, de se cobrar mais, se cobre, irmão. Mas tem que ser, você tem que ter ciência da cobrança que você está fazendo. Porque você também não pode se cobrar à toa, não pode se cobrar achando que as coisas vão dar. Você tem que meter o louco e colocar um monte de obrigações no seu dia, encher seu dia de coisa e não conseguir fazer nada. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de, dentro das suas capacidades, assim como dentro das minhas, você tem que se cobrar ao máximo nesse momento. É o momento de reta final, é o momento em que todos nós precisamos dar o nosso melhor. E eu não quero ser o tipo de cara que vai ter o discurso de tome cuidado, gente. Não quero ser esse cara. Eu sou o cara louco mesmo, um pouco doido. Biruta das 10, um parafuso a menos que eu tenho que sacrificar os momentos, sacrificar as coisas. E esse é um dos motivos pelo qual eu tô gravando esse vídeo. Reta final, pra mim, é equivalente a entregar tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Vou diminuir um pouco as horas do meu sono. Eu sei que não é recomendável, tá? Eu sei que não é. Não, eu já sei disso tudo. Que tem que beber muita água, tem que dormir bem, tudo bem. Mas eu vou diminuir um pouco as horas de sono que eu tenho. Vou aumentar a quantidade de horas. Vou diminuir o tempo de treino físico, né? Academia, musculação. Isso é uma coisa que o desequilíbrio nesse sentido que ele fala, na reta final ele é muito importante. Só que tu ainda, mesmo assim, tu tem que conciliar com a tua saúde mental, porque chegar no dia da prova exausto também ele cobra um preço, né? Mas eu acredito que o André Gabriel ele sabe dar questões biológicas dele, né? Sobre esse quesito de se cobrar fisicamente e intelectualmente disso. Mas não pense que você vai fazer, tipo, 12 horas todo dia e 100 questões, tipo, 150 questões todo dia e tudo mais. Mas realmente esse desequilíbrio, esse, assim, não é o ideal.
tipo, em questão psicológica, mas tu consegue manter isso por 4 meses, e é o que eu vou tentar fazer daqui em diante, tu vai chegar lá na prova e vai ficar um monstro, sabe? Mas claro, conciliando assim com alguns escapes, com algumas válvulas de escape, né? Passando os momentos com a sua família, com os amigos, tendo um pouquinho de lazer, só que não muito, não demais, senão tu fica lesado e tu fica com aquela inércia, sabe, toda de querer de fazer as coisas. Vamos lá. Para alcançar esse objetivo. E eu convido, eu acho interessante as pessoas que estão nesse meio, em clima de reta final, também terem um certo nível de desequilíbrio na sua rotina. Porque, não sei, é um clima diferente. A atmosfera vai ficando, não é hostil, mas vai ficando o ar vai ficando mais rarefeito, fica mais difícil de respirar se você não está disposto a sacrificar as coisas que tem que sacrificar. Então, vídeo muito interessante. Não E normalmente o pessoal do vestibular, os vestibulandos, quando chega mais ou menos essa época do ano, o intuito deles é desacelerar. Só que assim, às vezes ele tá fazendo uma preparação muito boa, até mais ou menos ali junho. Julho ele começa a decair. Tem aquela famosa crise de maio, que eu acredito que é uma bobagem, mas não é uma bobagem. É porque há um cansaço, mas é um cansaço que acontece em todos os meses, não é em maio em específico. Ele vai fazer uma aprovação bacana, e aí quando chega perto do Enem, tipo, vou dar uma, não uma relaxada, mas principalmente nessa pré-reta final, sabe? Na reta final tá todo mundo louco, mas nessa pré-reta final o pessoal vai, tipo, desacelerando, tipo, eu já estudei bastante e tudo mais, vai se convencendo, sendo que não. Você tem que apertar o acelerador no máximo agora, e torar, gastar toda a energia que tu tem, porque é o sprint, não é o sprint final, né? Mas é a. Estamos chegando na parte final dessa trajetória, desse ano, né, de preparação, que tu vem se preparando muito bem. Então, tu tem que dar tudo de si. E se tu não passar no que vem, pelo menos tu vai chegar mais preparado pro outro, né? Sempre pense isso. Ah, e se eu não passar, eu chego mais preparado pro ano que vem. E eu pensei isso ano passado. Porque ano passado eu acho, tipo assim, eu tava esperançoso de passar, só que não tava aquela coisa, tipo, eu vou passar. Mas eu pensei assim, eu vou dar tudo de mim nesse final de ano para eu chegar melhor ano que vem. E foi uma das melhores decisões que eu tive. Mas vamos assistir o vídeo. era sobre isso que eu ia falar quando eu comecei o vídeo, até porque vocês podem ver o início do vídeo, né? Eu tava com minhas irmãs, então. Mas é isso. Em clima de guerra. Estive em clima de guerra o ano inteiro. Mas agora é hora da trincheira, é hora de se jogar, filho. Se jogar no campo. Tá chegando muito perto o campo, tá chegando muito perto do dia da prova, tá chegando muito perto do dia que eu vou enfrentar um pedaço de papel que pode definir se eu vou fazer faculdade o ano que vem ou não. Não é um bicho de sete cabeças, né? Mas é algo que vai definir parte da minha vida se eu passar. E que é super interessante. Sangue no olho. Sangue no olho, galera. Sangue no olho. Aos estudantes que estão me ouvindo aí, sangue no olho. É um momento importante para nós. Não se pode desperdiçar uma reta final. Não se pode desperdiçar o seu potencial. Eu não vou desperdiçar o meu. Beleza? É isso aí. Muito obrigado a todos. Galera, como vocês puderam ver, é um vídeo muito interessante. Gosto muito do André Gabriel. Ele tá sempre presente nas aulas do Renato, tá sempre presente ali na plataforma SAD. Então, se você gosta de um papo assim mais filosófico, eu gosto dessa ideia de gravar um vídeo e do zero e começar a falar as coisas que tu tá pensando. Então, eu trouxe justamente por isso, eu queria fazer os meus comentários. Eu não tinha visto esse vídeo antes. Eu tinha visto nos meus recomendados no YouTube. Eu disse assim, bah, eu vou salvar esse vídeo e vou assistir junto com vocês ali em React, porque eu gosto de fazer isso e principalmente gosto de apoiar os meus amigos que também estão fazendo vídeos pro canal do YouTube deles. E eu já tinha assistido um vídeo do André Gabriel e tinha gostado muito das ideias dele, das reflexões que ele traz. Ele traz uma maturidade bem grande, porque ele também, assim como eu, já está há um tempinho, até onde eu sei, no vestibular. Então, só tenho a agradecer a esse vídeo dele, um vídeo sensacional. Gosto muito dessa ideia de falar com a câmera e de falar sobre essas questões que elas não são muito faladas pelos vestibulandos, porque acredita-se que não é que algo, um tabu necessariamente, não é um tabu dito cujo, né? Mas é algo que a gente passa e a gente às vezes não compartilha, porque, sei lá, a gente se sente meio sozinho na preparação, principalmente quando a gente fala sobre uma preparação 100% virtual, mas graças a Deus a gente está criando um senso de comunidade e está se ajudando por aqui pelo YouTube e também pelas conversas no chat do Renato. Então, muito obrigado, André Gabriel, pelo vídeo. Muito obrigado a você que está assistindo. Se inscreva no meu canal, deixa um like, compartilhe esse vídeo e principalmente se inscreva no canal
do André Gabriel, vão lá, deixa um like, deixa um comentário no vídeo dele também. E muito obrigado e até uma próxima.